Olá, meu nome é Mayara Tecchio, sou psicóloga e hoje no Papo de Especialista vamos falar um pouquinho sobre ansiedade infantil. A ansiedade é uma emoção comum que todas as pessoas sentem. É importante a gente saber identificar quando ela passa a ser um problema, quando ela se torna algo patológico e quando ela é algo que ela é funcional e faz parte da nossa sobrevivência. Então, se falando em crianças, hoje é muito difícil a gente pegar uma criança que não seja, que a gente chama, ativa. Por quê? Porque a gente está ofertando a elas muitos estímulos, diferentes da nossa época ou da época dos nossos pais. E com isso, essa criança tem o funcionamento cerebral dela muito mais hiperativado do que nas nossas experiências enquanto criança. Eles têm um celular, eles têm um tablet, eles têm uma televisão o tempo inteiro disponível. Então as coisas acontecem no mundo deles muito mais rápido do que acontecia na nossa experiência quando criança. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação, às vezes a criança não tem nem a percepção de que é uma preocupação, mas é uma hiperativação, uma descarga de adrenalina por uma experiência que esse cérebro está entendendo que possa vir a acontecer. Então, o nosso corpo fica o tempo inteiro ligado como se algo fosse acontecer, para nos proteger. E a criança, nem se fale. O que a gente pode fazer para ajudar essa criança? A gente deve ofertar para ela situações, atividades que tragam um estado de relaxamento, que tragam a ela uma diminuição dessa adrenalina que está sendo gerada, de uma diminuição dessa agitação psicomotor que está sendo compensada pelos eletroeletrônicos por N coisas boas que ele nos traz, mas também nos traz consequências frente a isso. Como, Mayara, eu posso fazer isso? A gente pode fazer atividades antes de dormir com essa criança. E vamos trazer uma música de meditação, vamos fazer com que ela consiga usar a imaginação dela para que ela consiga entrar num estado de relaxamento, que ela consiga imaginar coisas que acalmem ela, para que sempre quando ela tiver com um sintoma fisiológico, ela tenha uma imaginação segura que ela possa acessar para que ela encontre esse estado de relaxamento. Então, isso pode vir através dos pais, e se os pais perceberem que para eles é muito difícil, é importante também esses pais procurarem ajuda. Além da imaginação, da gente treinar essa criança a encontrar momentos de relaxamento, é importante a gente fazer com que essa criança gaste a adrenalina que está sendo gerada por ela, porque a ansiedade, além do que as pessoas sabem e além do que as pessoas imaginam, tem um monte de outros sintomas que são meio ofuscados, que são o quê? O medo de desagradar, o medo de que as pessoas não gostem dela, o medo dessa criança de repente não se encaixar. Então, quando a gente consegue entender realmente o que essa criança sente e como ela se sente, é muito fácil a gente tentar inserir nessa rotina dela coisas que para ela sejam benéficas. Só que, claro, como que um pai ou uma mãe vai ajudar uma criança se de repente esse pai e essa mãe são os provedores e os ativadores desse sintoma, o ativador dessa patologia. Por isso que a criança ela vai responder diretamente no contexto onde ela está inserida. Os pais são ansiosos, a tendência é que a criança seja ansiosa também. A fruta não cai longe do pé, é muito difícil que isso ocorra. Pode ser, vez ou outra, a gente vê esporadicamente casos específicos de crianças que desenvolvem transtornos emocionais pontualmente com um ambiente seguro e pais emocionalmente estáveis, mas é muito difícil. Primeiro a gente precisa entender e autoconhecer a nossa história para que assim a gente possa ajudar nossos filhos, certo? Espero que com essas dicas eu possa ter ajudado você pelo menos um pouquinho e nos vemos em breve. Tchau, tchau!